Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 20. Isaías capítulo 20. Diz assim: no ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod, e a guerreou e a tomou. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta, e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: vede, foi isto que aconteceu àqueles em quem esperávamos, e a quem fugimos por socorro, para nos livrar do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pelo tempo de oração, pelo tempo de intercessão, pelo tempo de louvores, também pelo compartilhar dos santos. Obrigado porque o Senhor certamente já falou ao nosso coração. A graça de Jesus, querido e bondoso Espírito Santo, venha com o teu falar aos nossos ouvidos da nossa alma, Senhor. Fale com o teu poder, com a tua unção, mediante as Escrituras, Senhor, nos ensinando mais sobre o Senhor mesmo, sobre sua santidade, sobre o que o Senhor requer de nós. Ó Senhor querido, toda palavra ela serve de proveito, de advertência para nós, Senhor. Toda a Bíblia foi inspirada por Ti, querido Espírito Santo. E nós pedimos a Tua inspiração, falando conosco nesse tempo de palavra, Senhor. Nós dependemos da Tua palavra, nós temos fome da Tua palavra, ó Deus. Sem, como o irmão compartilhou, sem a Tua palavra nós nos corrompemos. Mas se nós nos alimentamos da Tua palavra, então de Ti mesmo nós viveremos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fale ao nosso coração. Amém. Aleluia. Amém. Amados, agora chegamos no capítulo 20. Nos 2 capítulos anteriores, 18 ao 19, nós vemos a profecia, a sentença contra a Etiópia, no capítulo 18, e no capítulo 19 nós vemos a profecia, a sentença contra o Egito. E agora nós temos uma outra profecia para ambas as nações. Tanto para o Egito, tanto para a Etiópia, uma profecia sobre que eles se tornariam cativos, seriam escravizados pelo rei da Síria. Então, o contexto aqui fala que no ano em que Tartã, esse ano é aproximadamente ali 725 a 711 a.C. Esse Tartã
Segundo alguns estudiosos, a própria palavra Tartã significa comandante. Então seria um comandante-chefe do império, do exército da Síria, do qual ele foi enviado a Asdod. Asdod é uma cidade dos filisteus, Filistia, do qual foi tomada, houve uma guerra e ele tomou. E nesse tempo dessa guerra, o Senhor falou por meio do seu servo, dando uma ordem para ele tirar os lombos, ou lombo-gonceiro, o pano de saco dos seus lombos, e agora era para ele andar desnudo, descalço, durante 3 anos, e isso serviria de sinal, de profecia para a Etiópia, para os etíopes, para o Egito, para os egípcios, de algo que aconteceria com eles, que eles se tornariam cativos na mão do rei da Síria. E tamanha vergonha seria isso, tanto para os novos, tanto para os mais velhos, isso para todos. E tamanha vergonha era que eles andariam despidos, descalços e com as nádegas descobertas para sua própria vergonha. E isso traria um grande assombro para os israelitas diante dessa vergonha. Eles que tinham esperança e glória nos etíopes e nos egípcios, eles que depositavam sua confiança, né? E os moradores dessa região, eles viriam isso, esse acontecimento, e eles se atemorizavam por conta do que aconteceu com essas duas nações poderosas, e o temor que veio ao coração deles é: quem nos escapará do rei da Síria? Se as duas nações grandes foram tomados como cativos pelo rei da Síria, quem vai nos tirar das mãos do rei da Síria? Então, amados, hoje eu queria falar sobre, o meu encargo é falar sobre a nudez, a vergonha e a humilhação que o pecado nos traz. Por que tudo isso aconteceu com a Etiópia e com o Egito? Foi por conta da sentença que o Senhor trouxe à Etiópia e por conta da sentença do Senhor contra o Egito? Não, certamente não. A sentença do Senhor também veio por conta dos pecados dos egípcios e dos pecados dos etíopes. Relembrando, alguns pecados dessas duas nações tinha a ver com a idolatria, deles buscarem falsos deuses, confiança deles estarem em falsos deuses, a crença deles estarem em falsos deuses. A consulta deles não era a consulta dos profetas, dos servos do Senhor, da própria palavra do Senhor, mas a consulta deles eram de necromantes, de feiticeiros e encantadores. Então, eles buscavam sabedoria, conhecimentos por meio de necromantes, por meio de feiticeiros e por meio de encantadores. O outro pecado deles era a soberba e o orgulho, porque eles depositavam toda a confiança deles nos recursos que eles tinham, na boa economia que eles tinham, na política, no poder que eles tinham, até mesmo no exército que eles tinham. Então, toda a confiança deles estava depositada nos seus recursos. Uma outra característica também do pecado deles era que ele era uma nação cruel e esmagadora. E falam no capítulo 18, falam que eles eram um povo terrível, tanto de perto quanto de longe. Isso o André compartilhou. Então, por conta dos pecados dos egípcios e dos etíopes, veio a sentença do Senhor. E agora veio a consumação do pecado, que é tornar eles escravos por meio da mão do rei da Síria.
E o Senhor usava, lembrando que o Senhor usava a Síria como uma ferramenta de juízo sobre as nações, e até mesmo contra Israel por conta dos seus pecados. Então agora vem essa profecia que eles se tornariam escravos do rei da Síria. E o Senhor manda um sinal. E esse sinal é por meio do profeta Isaías. O Senhor primeiramente pede para ele, lá no verso 2, vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Então, provavelmente ele usava uma capa, como Elias usava. Lombo grosseiro, porque ele não servia o Senhor no seu bem-estar, no conforto. Não era fácil ser profeta contra essas nações. Isaías sabia que a cabeça dele poderia ser dissipada a qualquer momento, porque as palavras eram duras, fortes, cirúrgicas, até mesmo para expor o pecado dessas nações. Não eram palavras de agradar e massagear o ego deles, mas sim era palavra de enfiar os espinhos neles, mostrando e expondo o pecado dessas nações. Então, para Isaías, não era fácil ser profeta naqueles dias, nas condições e diante de sabendo que ele poderia morrer a qualquer momento. E foi assim que Isaías acabou morrendo, sendo martirizado, cerrado ao meio, por amor ao Senhor e por amor à sua palavra. Então agora o Senhor dá um tempo aí de férias para ele, mas não é uma férias na praia. É uma férias também difícil, você vai parar de pregar, mas você vai pregar agora de um jeito. Descalço, despido, desnudo. Alguns comentaristas dizem que não é literalmente ele nu, mas um certo traje que traria, do qual ia expor a vergonha. E isso era para servir de sinal, de advertência para os egípcios e para os etíopes do que iria acontecer com eles. Da mesma maneira que eu estou aqui, profeta Isaías, é o que vai acontecer com vocês, etíopes e egípcios. Vocês se tornarão cativos, serão presos, se tornarão escravos pelo rei da Síria. Ele vai fazer vocês passarem vergonha, vocês ficarão descalços, despidos, desnudo e com as nádegas de fora. Tanto aí os mais novos como os mais velhos, é isso que vai acontecer com vocês. Então, durante 3 anos, Isaías serviu de sinal para essas duas nações. E os israelitas, vendo isso, também eles fizeram uma aliança. Eles que tinham confiança, nessas nações, eles se assombraram. Eles viram tamanha vergonha diante de tudo isso, muita vergonha, e se assombraram. Foram impactados por isso. E certamente também os moradores da região ali, morrendo de medo, porque se as duas nações aconteceu isso, quanto mais nós, circunvizinhança pequena aqui. Então, amados, o pecado, ele tem sua característica: nos envergonhar e nos humilhar. O pecado, ele nos traz a vergonha. O pecado, ele nos humilha. O pecado, ele é maligno. Ele é desgraçado. Ele é destruidor. Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, diz que quem pratica o pecado é do diabo. Então, quem vive na prática do pecado
é associado com o diabo. Lá em 1 Coríntios 10, se não me engano, Paulo adverte os coríntios por conta dos pecados deles, para não serem mais associados aos demônios. Então, amados, o que dá brecha aos demônios são os pecados. Os irmãos falaram sobre os demônios, né? As brechas para os demônios são causadas por conta dos pecados. E aí eles fazem a festa para destruir o ser humano, para escravizar o ser humano. O pecado, a primeira coisa que ele nos causa ele nos afasta de Deus. É por isso a pergunta de Deus para Adão, lá no Jardim do Éden: Adão, aonde estás? Ali o pecado afastou Adão de Deus. Trouxe uma separação de Adão com Deus. Então, se um lado o sangue de Cristo nos aproxima de Deus, o pecado, ele nos afasta de Deus. Comeu do conhecimento do bem e do mal, morreu. Pecou, o afastamento, o véu vem, e aí traz a separação nós do nosso Senhor. Uma outra característica, o pecado, primeiramente ele nos afasta de Deus, e quando isso não é tratado, ele nos coloca contra Deus. Então, vira e mexe nós ouvimos, não sei os irmãos, mas pessoas que congregavam, irmãos que congregavam, e aí, por não tratarem o pecado, é tomado pela soberba, pelo orgulho, e aí se coloca contra Deus. Porque é a culpa de Deus, porque Deus fez isso comigo, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo. Então, primeiramente se separou. Segunda coisa, agora ele te coloca contra Deus. E terceiro, nos faz inimigos de Deus. Nos colocou contra Deus e agora se torna inimigo de Deus. Quantos que congregavam, quantos serviam ao Senhor, mas por conta de pecado não tratado, se tornaram contra Deus e se fizeram inimigo de Deus, e agora volta à condição outrora, que é se tornar novamente escravos do pecado. Então, são essas 4 coisas que o pecado nos traz. Ele nos afasta, ele nos coloca contra Deus, nos faz inimigos de Deus e ele nos escraviza. Lembra? Efésios capítulo 2. Deixa bem claro, os primeiros versículos ali. Nós que éramos escravos do pecado. E quando nós não tratamos o pecado, nós voltamos à nossa condição outrora de caído, de velho homem, no homem natural, por não tratarmos o pecado. E foi assim que aconteceu com os egípcios, e foi assim que aconteceu com os etíopes. Uma nação que foi afastada de Deus. Lá em Isaías capítulo 2, o Senhor abandona Israel porque eles não tratam o pecado. E o Senhor faz um convite: vem, arrazoemos. Mas eles não tratam o pecado. E aí o Senhor os abandona. Tá bom, vocês não querem? Então vai. E assim que aconteceu com os egípcios, com os etíopes, por não tratarem o pecado, se afastaram de Deus, se colocaram contra Deus, viraram inimigos de Deus e agora consumou o pecado deles terem se tornado escravos ali do rei da Síria. O rei da Síria também é uma figura de Satanás, uma figura do diabo. E o pecado, irmãos, está ligado também à simbologia, à nudez. Quando Adão pecou, Eva, o pecado ali, passou a coabitar no homem, qual foi a percepção que eles tiveram? Estavam nus. Então a nudez, ela está ligada ao pecado. E nudez sempre expõe a vergonha. Sempre está ligado à vergonha.
E é isso que aconteceu com os etíopes, com os egípcios. Eles ficaram nus por conta dos seus pecados. Se tornaram escravos e agora, por estar no pecado, vocês estão nus. Então, quando se fala de nudez, está ligado a pecado. Quando se fala de veste na palavra, está ligado a conduta, está ligado a atos, está ligado a obras. Já a nudez está ligado ao pecado. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram a percepção de estarem nus e sentiram vergonha. E aí fizeram folhas ali para se cobrirem. Depois o Senhor mandou eles cobrirem de outra maneira, porque aquilo estava ligado ao sacrifício, pele de animal. E o pecado, amados, ele sempre traz a nudez. E é engraçado, os demônios, quando agem, ele sempre também leva a nudez. Eu já vi vários casos que a pessoa ficou endemoniada e os demônios começam a tirar a roupa da pessoa e a pessoa fica nua. Se você vê hoje, né, as mulheres, antigamente, né, eram estilosas, se vestiam bem, era da cabeça aos pés, com aqueles vestidos longos. Com o tempo vai vendo cada vez a mulher com menos roupa. Por isso que está ligado ao pecado. Cada vez mais está ligado à sensualidade. Isso tem a ver com o pecado. Então a nudez está ligada ao pecado e ela traz a vergonha. E qual foi a primeira reação de Adão após pecar? Se esconder. Então, a nudez, ela nos leva a se cobrir. Estou nu, preciso me cobrir. Então você está lá na sua casa com a sua veste tranquila, sem camisa. Aí uma visita bate e toca a campainha, qual a primeira coisa? Se vestir. É a primeira percepção que você tem, vou atender a visita, vou me cobrir. Então foi isso que aconteceu com Adão e Eva, eles se esconderam. A primeira percepção, vou me esconder de Deus, porque estou nu. E isso traz a vergonha, nudez traz a vergonha. Então nós que estamos aqui, todos bem vestidos para a glória do Senhor, se chegar tanto um homem e uma mulher despido aqui, vai nos assombrar. A gente olha, nos assombra, mas o que é isso? A gente se assombra, a gente é impactado com isso. Um outro exemplo. Quem aqui já passou por uma situação de vergonha? Primeira coisa, não sabe onde enfia a cara, né? Você vai lá, faz algo errado, faz algo vergonhoso, fica vermelho que nem aquele pimentão e já quer se esconder já. É a primeira coisa que a vergonha já faz, né? A gente fica envergonhado por um erro nosso, por uma falha nossa e aí a gente corre para se esconder. Para que ninguém fica vendo, para que ninguém fica olhando para nós, porque a situação é de humilhação, né? A gente acaba sendo ali humilhado, ainda mais quando é em grande público. Vai lá, tá em grande público, dá um tropeção ali, e já fica com aquela vergonha. Uma outra situação é sobre o pecado, ele está ligado também à embriaguez. Então, quando a pessoa se embriaga, agora falando fisicamente, ela perde a sensibilidade, ela perde os sentidos, ela perde a sobriedade. Segundo um estudo da embriaguez, existem 3 fases que eles chamam. Uma é a fase do leão, a outra é a fase do macaco e a outra é a fase do porco. Então, cara, quando bebe, ele se sente o rei da selva, ele se sente o valentão, o poderoso, quer bater em todo mundo, até que toma um box bem tomado, desmaia ali e aí acabou toda a valentia. A segunda do macaco é quando ele se torna engraçadinho.
Aí ele quer fazer todo mundo rir, quer fazer todo mundo ficar alegre, mas na verdade ele é um otário que está passando vergonha e está se humilhando. E a terceira, que é a pior de todas elas, está ligado ao porco, que é a pior fase do que a pessoa vomita ela senta no seu próprio vômito, ela vomita em si mesma, ela urina em si mesmo, come do seu próprio vômito. Eu lembro uma vez que meu velho homem tinha bebido, aí comecei a vomitar. Aí comecei a colocar a boca assim, nossa tio, tô babando. Falei, André, você tá vomitando, André. Eu tinha perdido a sobriedade, tinha perdido tudo já. Essa é a fase do porco. Que vergonha. Imagina. Sei lá, no público, vomitando, todo urinado. Amados, isso é figura do pecado. É isso que o pecado faz. Os irmãos lembram de um relato desse na Bíblia? Que chegou nessa condição? Quem? De Noé, os filhos foram cobrados desse, mas pior. Um pior que chegou nessa condição. O filho pródigo. Então ele foi vivendo no pecado, se afastou do primeiro, se afastou do pai. E ainda ficou contra o pai porque eu quero minha herança. Inimizade contra o pai ali. Não, eu quero minha herança. Pô, o pai nem morreu, já está contra o pai. E aí vai na prática do pecado, vive na prática do pecado, até que chega a condição de porco, está comendo ali junto com os porcos, e ali está escravo do pecado. Ainda o Senhor ali agiu ainda com misericórdia. Alguns já vão e comem mesmo. De pérola passa a comer com os porcos, né? E então nós temos esse exemplo, essa figura do pecado. O quão humilhante é o pecado, quão desgraçado, quão maldito ele é, o que ele faz com o ser humano, a destruição que ele causa numa família. Antônio, quando alguém se desvia do Senhor, o que acontece que os demônios fazem quando a casa está vazia? Oi? Então são 8, né? Se é 1 mais 7, e a condição passa a ser pior do que era antes. Esse é o poder destruidor e maligno do pecado, porque ele faz o ser humano ser associado aos demônios, ele faz você ser do diabo, porque quem vive na prática do pecado é do diabo. Então, tamanho é o poder destrutivo do pecado. A nudez, o pecado, ele nos assombra. Quando nós estamos na sobriedade, quando nós estamos no Senhor, ele nos impacta, ele nos assombra. E é isso mesmo que tem que fazer. Então eu falei sobre irmãos que eram do Senhor, congregavam e, por não tratarem o pecado, se afastaram de Deus, se colocaram contra Deus, inimigos de Deus agora, inimizade com Deus, e agora escravos do pecado. E essas coisas nos impactam. Então nós olhamos também para famílias de irmãos que saíram da presença do Senhor, filhos destruídos, casamento destruídos, casais que congregavam conosco, separados por conta de adultérios, filhos na perdição. Estou falando perdição mesmo, irmão, perdição mesmo. Conheço um casal de irmãos que se afastaram do Senhor e hoje estão na macumbaria. Os filhos, tem muitos irmãos aqui que os conhecem ainda, está na macumba. Conheço um outro casal de um irmão que não obedeceu, falou, irmão, não faça isso, não vai para outra cidade, foi, casamento destruído e a filha no candomblé.
E essas coisas, essa reação do irmão, essa careta do irmão Antônio, que tem que nos assombrar e nos impactar. Então, da mesma maneira que os israelitas viram aquilo e ficaram impactados, e os moradores da região impactaram, olha só o que aconteceu com as nações poderosas, os etíopes e os egípcios, andam nu, com as nádegas de fora, escravizados. Então, por conta do quê? Por conta do poder destrutivo do pecado. John Piper, um pregador dos Estados Unidos, ele era assinante de uma revista, e as revistas, como isso lá nos anos 80, se eu não me engano, que começou a brotar sensualidade, anos 90, e essa revista começou a vir com propaganda de mulheres nus, seminus, de lingerie, fazendo propaganda. E ele escreveu 9 teses contra essa revista. Falou assim: vocês estão fazendo propaganda para vender essas roupas? E ele escreveu 9 teses, tamanho assombro que trouxe para ele, tamanho impacto. E ele dizia: isso desperta lascívia. Isso é um convite para fornicação, levando o homem a pecar. Ele ficou tão impactado que ele fez ali essas 9 teses e mandou para a revista. Claro, a revista não está nem aí. Os donos querem saber de dinheiro. Mas tamanho impacto que trouxe para o irmão ali orar, escrever biblicamente com versículos e mandar para essa revista. Estou falando tudo isso por conta do efeito de impacto, de assombro que o pecado traz. A desgraça que traz. Também os moradores da região ali, que foram impactados. Os irmãos têm se impactado com as sentenças que nós temos visto contra as nações? Nações poderosas, nações que estavam bem, economicamente bens, abençoadas, prosperando, que estavam prósperos, e aí vem a sentença do Senhor e perdem tudo. Devastador. Os irmãos têm se impactado com essas sentenças? Isso tem que trazer um impacto para nós, amados. Tem que ser impactado. Isso é para advertência nossa. Como os moradores ali, Israel foi advertido, isso tem que trazer advertência e assombro para cada um de nós. Tamanha desgraça que isso traz. Amados, como nós escaparemos então? Como nós escaparemos desse mundo maldito? Como nós escaparemos desses pecados, desse mundo que está cada vez mais perverso, apostasia em massa? Como nós escaparemos do diabo? Como nós escaparemos? Como? Como escaparemos? Vamos abrir lá em 1ª Epístola de João, 1ª. Primeira João capítulo 3. Verso 8. Primeira parte vai falar do pecado e sobre quem pratica do pecado é do diabo. Então, a primeira parte diz sobre isso. Capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, amados, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Como nós escaparemos?
Nós não tínhamos nenhuma chance. Eu, você, estava tudo condenado já. Mas aleluia pelo grande amor de Deus. Ele nos ter nos amado de tal maneira que Ele morreu na cruz, se fez manifesto, morreu na cruz por amor a mim e você. E por meio dele, então, nós temos agora o escape contra o diabo, contra o pecado, contra esse mundo, contra os demônios, por conta de algo que Cristo fez. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 19, diz assim, verso 23 e 24. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, fizeram soldados. Assim como o profeta Isaías, durante 3 anos e meio, viveu uma vida ali de humilhação, de vergonha, desnudo, descalço, o nosso Senhor Jesus Cristo se humilhou. Ele passou a vergonha, a ignomia, por mim e por você. O Senhor pagou esse preço. O Senhor sofreu durante 3 anos e meio toda a humilhação, toda a vergonha, porque o meu pecado e os pecados dos irmãos foram lançados sobre ele. E por causa dele, agora nós podemos viver uma vida longe, fora do pecado. Nós cantamos esse hino rude cruz, a vergonha da cruz. Amados, esse hino precisa impactar mais nós. Esse hino precisa alcançar mais o nosso coração. Esse hino fala, resume a obra de Cristo por amor a nós. A vergonha que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, passou, ao ponto das suas vestes serem lançadas à sorte. Imagine o nosso Senhor despido na cruz, passando a vergonha por amor a nós, para que as obras do diabo fossem destruídas, para que o diabo fosse destruído, para que o pecado fosse destruído. Então, amados, como escaparemos nós? Por conta da vergonha e da humilhação de Cristo, nós temos esse escape. A primeira parte é por conta da obra humilhante que o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Então, nós temos primeiramente a vergonha da cruz, a obra da cruz, a obra redentora. Nós temos o sangue. Essa é a primeira parte. Para nós termos perdão dos nossos pecados e vencermos o pecado e termos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. O Senhor trouxe a vitória sobre o pecado, destruiu o poder do pecado pela sua graça, pela sua misericórdia, e isso precisa impactar mais o nosso coração. Isso precisa ganhar mais o nosso coração. Tem um relato, lendo a biografia de Francisco de Assis, o padre chega nele, né? Irmão Francisco,
E era a vez do padre pregar, né, na capelinha, e ele diz assim: eu não sou capacitado, eu não consigo pregar. E aí Francisco advertiu ele, falou assim: você vai pregar aí agora é o seguinte, você vai pregar de pijama, para sua vergonha. Você vai pregar de vergonha na capela. E o padre foi. Só que enquanto o padre estava indo, o Espírito Santo também atingiu o Francisco de Assis, ele começou a chorar. Por ele ter visto o padre ali naquela condição, desnudo, assombrou, impactou ele, e ele começou a chorar e se arrepender. Senhor, o que eu fiz com o teu servo? Eu fiz ele se humilhar, Senhor. E aí o que o Francisco de Assis fez? E também colocou o pijama e foi. E os dois pregaram na capela dessa maneira. E sabe o que eles pregaram? Sobre a humilhação de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre a vergonha que o nosso Senhor Jesus Cristo passou durante esses 3 anos e meio. A humilhação por conta dos pecados. Sabe qual foi o resultado disso? A igreja chorava copiosamente por conta dos seus pecados, por conta do grande amor de Cristo. Amados, isso tem que ser renovado no nosso coração. Essa paixão, essa chama pelo nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser renovado diariamente. Não é uma experiência, passou, foi lá em 2011 que eu tive essa experiência, beleza, não. É algo que David Brainerd dizia, em cada comunhão que ele tinha com o Senhor, em cada quarto secreto que ele tinha, ele falava: hoje eu experimentei o amor do Senhor como eu nunca experimentei. É esse amor que se renova dia após dia, que nos constrange, que faz nos ver os nossos pecados e ver a santidade de Deus. É isso que nós precisamos ver. Mais do que ver os irmãos que se afastaram do Senhor, mais do que ver as sentenças do qual nós temos visto, nós temos que ver os nossos pecados e sermos impactados. Quanto nós temos odiado os nossos pecados? Como nós temos chorado por conta de pecados ainda que nos humilha, como Pedro chorou amargamente? Quanto nós temos chorado amargamente por negar o Senhor muitas vezes, por resistir ao Espírito Santo e dar lugar ao pecado, a prazeres, a hábitos ainda que nos domina, que nos aprisiona e que não nos leva aos pés do Espírito Santo, que faz nos levar à verdadeira humilhação, que é aos pés do nosso Deus. E para mim isso não é humilhação, isso é humildade. Humilhação é o que o pecado faz. A vergonha é o que o pecado causa. Quanto o pecado tem causado nojo, repulso, ânsia em nós? Os nossos pecados, não os pecados dos outros. Porque muitas vezes nós olhamos os pecados dos outros e a gente fala: nossa, que vergonhoso, né? Nossa, você viu aquele servo do Senhor caiu no adultério. Mas e as nossas cobiças? Nossa, você viu aquela rebeldia daquele irmão, nem precisava disso. Para que fazer isso? Mas nós temos olhado para a nossa rebeldia. Eu lembro de 2 servos do Senhor do passado que ministravam a palavra. Ele estava julgando o pecado do outro e ele, na prática, cometendo o mesmo adultério também. Assim como os religiosos que estavam ali querendo apedrejar a mulher adúltera. E a consciência os acusou. Quanto tem nos impactado, amados? O pecado. Quanto nós temos odiado o pecado? Parece que essa pregação ficou muito lá no passado. Isso era pregado muito sobre o pecado, sobre a seriedade, sobre pecadores na mão de um Deus irado, do qual fez as pessoas, Jonathan Edwards pregando, e as pessoas seguradas no pilar, vendo o inferno. Hoje eu fui lá no conselho de pastores, né, um café com pastores. A primeira coisa
que veio ao meu coração, mas muito forte, foi temor. Deu até a vontade de tirar o tênis ali. Falei, Senhor, eu estou num lugar santo, eu sou um pecador. Deu uma vontade de tirar os tênis, deu uma vontade de tirar a meia, por conta que eu estava pisando em um lugar santo. E eu sou um pecador. Preciso de mais santidade do Senhor. Mais. É engraçado, depois veio um sinal de humildade. Fui impactado lá com humildade. Só aquele 10 minutos que eu estava ali sentado ali, já valeu a pena. Aqueles 10 minutos fui tomado por humildade. E o outro depois tomado pelo amor do Senhor. Vendo o amor dos irmãos, o pastor chegou lá em mim, me acolheu, me deixou à vontade. Então o pecado tem que nos levar à tristeza e produzir arrependimento em nós. A gente não pode se conformar com pecadinhos, com hábitos que ainda precisam ser tratados pelo Espírito Santo. Existe algo pior do que a nudez, amados. Vocês acreditam nisso? Existe algo, espiritualmente falando, existe algo pior que a nudez. A nudez, ela causa essa percepção. Preciso me cobrir. Essa sensibilidade. Preciso me cobrir. Mas existe algo pior que a nudez, que as vestes, é a lepra nas vestes. Como o Levítico diz. São quando nós somos vestidos com a lepra da religiosidade. A gente está vestido com a religiosidade e aí a gente não tem sensibilidade, perde a percepção, a nossa comunhão com o Senhor é religiosa, o nosso congregar é religioso, a minha maneira como eu lido com o irmão ainda é superficial. Eu visto a capa de crente, mas na verdade sou sepulcro caiado. É a lepra das vestes, religiosidade. Minha conduta é toda a religiosidade. E o Senhor, vomita da boca, porque é mornidão. É aquela falsa sensação, na verdade aquele engano de achar que é espiritualmente. Pensa que está de pé, mas está caído. E o quanto nós precisamos ainda, amados, ser curados da lepra da religiosidade. A Moriá, ela sempre orava. Até hoje. Senhor, cura o papai. Senhor, cura a mamãe. Aí eu fui querer corrigir ela. Falei, não é cura, é abençoa. Papai não está doente, a mamãe não está doente. Aí o Espírito Santo veio, vocês são doentes, e ela está certo. Tem que orar para ser curado. Nossa, mas foi muito forte. Falei, é isso mesmo. Preciso mais de cura do que bênção. Muito mais, preciso ser curado da religiosidade. Aí, bora mesmo, filho. Precisamos ser curados, a gente é doente. Jesus veio para os doentes. A partir do momento que eu perder a percepção que eu sou um doente, preciso de cura, aí a religiosidade tomou. Senhor, nos mande um sinal, vocês não vão ter sinal nenhum a não ser de Jonas. Que é ver a minha vergonha, a minha humilhação por conta dos pecados seus. E eu ser crucificado e morrer por conta dos vossos pecados. Toda a humilhação, toda a vergonha foi sinal dos meus pecados e os vossos pecados, amados. O Senhor se humilhou. Cristo foi humilhado e envergonhado para que não vivamos mais sobre a vergonha e a humilhação do pecado, mas para que vivamos a alegria da santidade do Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí é a segunda parte. Nós temos então a redenção, a crucificação, para sermos perdoados, para termos acesso a Deus por meio do sangue de Cristo, mas ainda precisamos andar no Espírito. Todo dia o pecado vem
Todo dia o pecado me chama, todo dia o pecado chama os irmãos. Todo dia, amados. Olha como o autor de Hebreus diz em relação ao pecado, lá em Hebreus 12. Sobre nossa luta contra o pecado. Olha a tamanha guerra que é. E o reino dos céus é tomado por passividade, né? Igual o irmão Reco que pregou aqui, né? Por passividade, por violência. O nome dele é Rodrigo Reco, mas como eu e a Karen já conhecem ele há tempo, e lá em Santo Antônio de Posse nós chamamos ele de irmão Reco. Por isso que irmão Reco. Hebreus 12, do 1 ao 4 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, todo dia o pecado vem tenazmente nos assediando. Mas corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria, ou seja, ele deixou a alegria para quê? Que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, ou seja, vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele deixou a alegria que estava proposta, que ele tinha com o Pai, veio, se envergonhou, foi humilhado. Alvane, alegria agora para você. Compartilho da minha alegria contigo na pessoa do Espírito Santo. 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tedes resistido até ao sangue. Amados, a nossa resistência contra o pecado é até ao sangue. John Owen disse: mortifica o pecado, faça disso sua luta diária, ou senão ele te matará. Irmão Otmani, sobre a Bíblia, esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Tamanha a nossa luta contra o pecado, tamanha é. E nós fomos chamados para as vestes, mas para as vestes nupciais. E para isso, amados, precisamos mortificar o pecado todos os dias. Precisamos todo dia andar no Espírito, não resistindo à pessoa do Espírito Santo, mas diariamente no nosso secreto com o Senhor, indo lá diante do nosso secreto, pedindo para o Senhor queimar toda a madeira feno e palha, para o Espírito Santo trazer libertação. Nós precisamos de libertação, para o Senhor nos curar, para o Senhor dia após dia nos transformar na imagem de Cristo, para o Senhor nos tratar mais e mais, para o querido Espírito Santo operar essa obra em nós. Precisamos ainda mais de Cristo e menos de nós. As vestes nupciais têm a ver com atos de justiça. Para o Espírito Santo tirar todo o ato de religiosidade, toda obra religiosa, para que os nossos atos sejam de justiça, para que as nossas obras sejam em Cristo Jesus, e não obras mortas, carnais, mas uma fé real e não fé com hipocrisia, um coração puro, um coração genuíno, um espírito quebrantado, dia após dia, indo na mão do Espírito Santo. O Espírito Santo tira toda a porcaria do pecado, tira toda a desgraça do pecado, tira toda a vergonha do pecado, toda a humilhação do pecado, e me justifica. Encha-me de paz e de alegria em Ti mesmo, querido Espírito Santo. É Ele que nos adorna. Nós temos a redenção, mas também nós temos a pessoa do Espírito Santo para nos adornar. Para que lá, naquele dia, não chegamos lá nas bodas do Cordeiro e sejamos retirados. Se retira, não estáis com as vestes adequadas.
mas que naquele dia possamos entrar nas bodas do Cordeiro com as vestes nupciais, atos de justiças e obras em Cristo Jesus. Que o Senhor diariamente nos impacte mais sobre sermos tratados, sobre pecados ainda que precisam sermos libertos, sermos vencidos no nosso dia a dia, trazendo temor, muito temor, porque também estamos sujeitos a nos tornarmos como os egípcios, etíopes e muitos irmãos que saíram da presença do Senhor e se tornaram escravos, voltaram na condição outrora de escravos do pecado e sendo do diabo, vivendo na prática do pecado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amados. Amém. Querido Pai Celestial, te damos graça por essa exortação, por essa advertência para nós. Senhor, nós queremos amar a santidade de Deus. Amém. Pai, santifica o teu nome nessa assembleia. Santifica, Senhor. Nos ajude a ter zelo pela santidade e repulso, nojo pelo pecado, Senhor. Ânsia pelo pecado. Nos leva diariamente a orarmos por conta de pecados ainda que nos envergonha, nos humilha, porque nós não fomos chamados para viver no pecado, Senhor, mas sim na alegria no Espírito Santo. Amém. Todo dia o pecado vem, todo dia o pecado nos chama, mas que todos os dias nós possamos escolher pelo Senhor. Amém. Todo dia nós possamos nos entregar às Suas mãos, queridos Espírito Santo. Não te resistindo, mas nos humilhando diante da Tua poderosa mão, Senhor. Para sermos tratados, para sermos transformados, para sermos libertos de todo pecado, Senhor. Pecados ainda que dá portas para demônios, Senhor. Brechas para demônios, Senhor. Nos ajuda, nos socorre, Senhor. Porque a nossa comunhão é com o Espírito Santo. Queremos avançar espiritualmente na intimidade e no relacionamento contigo, Espírito Santo. Ajuda a Assembleia, Senhor, dia após dia, resistirmos o pecado até o sangue, até que o Senhor venha. Amém. Aleluia.